A paz do Senhor Jesus! Tudo bem? Estamos aqui para mais um momento de reflexão bíblica no livro de Esdras. E hoje nós vamos meditar no capítulo 6, versículos 1 até o versículo de número 7, que diz assim: Então o rei Dário deu ordem e buscaram na chancelaria, onde se metiam os tesouros em Babilônia, e em Acmetá, no palácio que está na província da Média, se achou um rolo, e nele estava escrito um memorial que dizia assim: No primeiro ano do rei Ciro, o rei Ciro deu esta ordem com respeito à casa de Deus em Jerusalém. Essa casa se edificará para lugar em que se ofereçam sacrifícios, e os seus fundamentos serão firmes, a sua altura será de 60 côvados e a sua largura de 60 côvados, com 3 carreiras de grandes pedras e uma carreira de madeira nova, e a despesa se fará da casa do rei. Demais disso, os utensílios de ouro e de prata da casa de Deus que Nabucodonosor transportou para a Babilônia se tornarão a dar, para que vão ao seu lugar, ao templo que está em Jerusalém, e os levarão à casa de Deus. Agora, pois, Tatenai, governador de além do rio, Setar-Bozenai e seus companheiros, os afarsaquitas que estáis da além do rio, apartai-vos dali, deixa-os na obra desta casa de Deus, para que o governador dos judeus e os judeus edifiquem esta casa de Deus no seu lugar. Amém? Você pode glorificar o Senhor por isso? Glória ao nome do Senhor. Deus seja louvado. Vejamos, meus queridos, que na reflexão passada nós falamos que após levantar-se 2 profetas para profetizarem acerca da reconstrução do templo, o povo de Israel retomou a obra, retomou a construção. E agora nós vemos que mais uma vez vem alguém para tentar impedir. Então, a mesma estratégia que foi usada para impedir a obra em uma outra ocasião, agora é usada para desembaraçar, para tirar os impedimentos, ou seja, manda-se buscar nos registros que havia uma ordem real para que aquela casa fosse reconstruída. E então a Bíblia diz que Dário, que agora está no governo, ele manda que se busque nos registros, e então lá ele achou escrito aquilo que eu acabei de ler para os irmãos. E veja que então Dário manda ordem àqueles que queriam barrar, impedir a construção. Olha mais uma vez o que ele diz. Olha só o que ele diz: que Tatenai, governador da além do rio, que Setar-Bozenai e os seus companheiros, o que eles deveriam fazer? Apartai-vos, ou seja, deixem de impedir a obra. E mais, olha só o que ele diz: deixa-os nesta obra da casa de Deus, para que o governador dos judeus e os judeus edifiquem a casa de Deus no seu lugar. Então, meus queridos, quando um profeta levanta, dando uma ordem da parte de Deus, aquilo que era impedimento agora passa a ser apoio. Aquilo que era algo que estava tentando barrar, impedir, agora passa a ser apoio para que aquilo que Deus está disposto a fazer
seja concluído. Não tiremos de nossa mente que tudo isso que está acontecendo foi depois que o povo de Israel foi liberado para sair do cativeiro e voltar para a sua terra. Ou seja, eles, ainda que saíram do cativeiro, estavam sob o domínio daquela nação, mas agora eles estavam com liberdade na sua terra. E Deus então, obedecendo o desejo que estava no coração deles, queria ajudá-los a aproximar-se dele, reconstruindo o templo que representava o centro da adoração ao Senhor ali no reino de Judá e de Israel. Então, meus queridos, nós vamos ver que o rei, além de autorizar que aqueles homens saíssem, deixassem de ser impedimento e deixassem-os construir, ele fez mais. Olha o que é que ele ainda diz aqui. Também por mim se decreta o que haveis de fazer com os anciãos dos judeus para que edifiquem a casa, a saber, que da fazenda do rei, dos tributos da além do rio, onde estavam estes que estavam tentando impedir, olha só, que dos tributos da além do rio se pague prontamente a despesa a estes homens, para que não sejam impedidos. Ou seja, ele está dizendo assim, olha, além de vocês não impedirem esta obra, eu quero que dos recursos, dos tributos que vocês administram, vocês pegam e invistam nesta obra para que ela não seja impedida. E sabe o que aconteceu? Olha o que diz o versículo 13. Então, Tartenai, o governador da além do rio, e Saté-Bozenai e os seus companheiros assim fizeram apressuradamente, conforme o que decretaram o rei Dário. Ou seja, aqueles que queriam impedir, agora, segundo a ordem do rei, foram aqueles que trouxeram recursos para que a obra não fosse impedida. E sabe o que isso provocou? Olha o que diz o versículo 15. E acabou-se esta casa no dia 3º do mês de Edá, que era o 6º ano do rei Dário. Ou seja, enquanto passaram-se 3 governos e a obra não concluía, a obra não avançava, a obra não ia, agora um rei dá ordem e no tempo do seu reinado, dentro de poucos dias, a obra é concluída. Então, meus queridos, isso demonstra que quando Deus fala, quando Deus levanta alguém com ousadia para falar, Deus, ele faz com que aquilo que ele fala seja cumprido. Não importa que haja impedimentos, não importa que haja aqueles que querem barrar, impedir, vão ser esses mesmos que Deus vai usar para poder abençoar a obra. Porque Deus, ele tem os seus métodos e as suas maneiras. Aqui Deus usou um rei que era autoridade superior sobre eles, e este rei ordenou, eles não tiveram como não obedecer. Então, meus queridos, Deus tem os seus recursos para fazer com que aquilo que Ele quer executar na sua vida seja cumprido. Apenas creia, espere, busque e viva aquilo que Deus tem para você. Amém? Deus abençoe você, Deus abençoe a sua casa, Deus abençoe a sua família e que em nome do Senhor Jesus o Senhor possa sempre estar levantando homem de coragem, com ousadia, para trazer uma palavra profética sobre a sua vida que lhe inspire a continuar com ousadia a fazer aquilo que Deus lhe chamou. Deus abençoe em nome de Jesus.